É, então, olá para todo mundo que estiver assistindo. Meu nome é Lucas Camilo, eu sou aluno do curso de Ciências Biológicas aqui da disciplina de Fisiologia Vegetal e eu vim aqui dar uma breve aula, né, sobre como que é a dinâmica entre a planta, a água e a biosfera, né, qual que é a importância das plantas para a manutenção do ciclo da água e para a manutenção da vida na biosfera de maneira geral, né? Então, esses três fatores, esses três aspectos, eles estão interligados, eles são muito importantes entre si, né? Para que a vida continue e permaneça, né? Então, aqui, primeiramente, sobre o ciclo da água. A água é a única substância, né, que vai se apresentar nos três estados físicos, né, e ela recobre cerca de 3/4 do planeta Terra. Nem toda essa água é própria para consumo ou os seres vivos utilizam ela de alguma forma, mas ela, em grande quantidade, ela promove algumas manutenções, né, em temperatura, clima, pressão, né, nesses aspectos. Então, ela é muito importante para a vida, mesmo que de maneira indireta. O ciclo da água, né, ele está relacionado com três principais fatores, né, que é a evaporação da água no lago, em cursos de água, né, que seriam lagos, oceanos, rios, mares, e da água que está na camada mais superficial do solo, que é uma camada que fica um pouco mais encharcada, né? Então a gente tem a evaporação dessa água. Posteriormente, em elevadas altitudes, essa água em vapor ela vai condensar, né, a partir da combinação de temperatura, pressão, altitude, ela vai condensar e acabar formando as nuvens, né? E a interação entre as cargas elétricas ali, dos gases que estão ali na atmosfera com essa água condensada, vai favorecer a precipitação dela na forma de chuva. Então, a água vai evaporar, ela vai condensar e depois vai precipitar, né? E isso aqui vai ser um ciclo contínuo, né? Note que a água no estado líquido tem um papel muito importante nesse ciclo, né? É o que favorece esse ciclo. Só que as plantas, elas também têm um papel muito importante a partir do processo de transpiração, que é a perca natural de água que elas absorvem ali a partir do solo, né? Então, as plantas, elas têm um papel central na manutenção e na permanência do ciclo da água, né? Então, a gente consegue perceber que se essas plantas não existem, se elas forem retiradas, o ciclo da água vai ter vários problemas para se manter, né, e continuar existindo. Então, elas têm um papel muito importante a partir desse processo de transpiração. Então, as plantas do ciclo da água, né, eles vão estar muito interligados, né? Esses dois componentes, eles estão muito interligados, né? Porque a planta vai absorver a água a partir do solo ali, né, através das raízes, e vai utilizar essa água em vários processos metabólicos, né, principalmente na fotossíntese, na respiração, e em outros processos ali de síntese, enfim. E a planta vai perder uma boa parte da água que foi absorvida a partir do processo de transpiração, e é esse processo de transpiração aqui que vai estar relacionado aqui com o ciclo da água, né? Então, absorve do solo, passa pelo corpo da planta, a quantidade de água ali que a planta precisa vai ser utilizada por ela, vai ser absorvida, e uma outra parte vai ser liberada para o meio externo a partir da transpiração, né? E participar do ciclo da água, né? Então, esse papel aqui, então as plantas têm um papel muito importante na manutenção e na permanência dos ciclos da água, né? Mas como que a planta perde essa água para o meio externo, né? Existem processos fisiológicos e existem algumas estruturas participantes disso, né? Os estômatos é a estrutura que vai estar relacionada com a perca de água na forma de vapor, que é o que acontece ali, que é o que participa do ciclo da água. Os hidratódios é a perca de água da planta na forma líquida, né, que seriam essa daqui. Então, os estômatos está relacionado com o processo de transpiração e a transpiração está relacionada com o ciclo da água. Os hidratódios é a perca de água na forma líquida, né? Então, a gente vê aqui essas gotas de água, né, essas grandes gotas de água aqui nas pontas, né, que é onde estão localizados os hidratódios na forma líquida, e os estômatos, que seriam essas estruturas da folha, né, que vai favorecer a perca de água na forma de vapor, que vai participar do ciclo da água, né? Então, a gente tem essas duas características. Como que essa água vai ser transportada dentro do corpo ali da planta, né? Dentro das estruturas ali do meio interno da planta? Esse transporte de água nas plantas vai ser explicado pela teoria de Dixon ou teoria da tensão, coesão, transpiração, né? Então a gente tem essa teoria que vai explicar isso. Note que a primeira ideia que a gente tem aqui é a capilaridade, né? A capilaridade é uma capacidade da água, né, da coluna de água, de se manter sem nenhuma pressão externa em vasos com diâmetros menores que 1 milímetro. Ou seja, se essa água estiver em vasos que sejam menores que 1 milímetro, a própria coluna de água se mantém, né, ela não é desfeita ali e ela não precisa de nenhuma pressão ali sendo exercida para continuar existindo essa coluna, né? Então, primeiramente, aqui a gente tem a transpiração de água pelas folhas, vai promover a diminuição do seu potencial hídrico, e essa diminuição do potencial hídrico vai causar uma tensão, né, ou uma pressão negativa, que vai diminuir o potencial hídrico de todas as partes da planta, promovendo assim o seu transporte, né? Então, é por isso que a gente tem aqui a teoria da
tensão, que vai ser ocasionada pela transpiração, e a coesão, que é a capacidade da coluna de água de se manter a partir da coesão de moléculas de água entre si, né? Então a gente tem aqui a tensão é transmitida por todas as moléculas de água até a raiz, e essa tensão vai promover a entrada de água dentro da raiz, a promover a absorção dela pelas raízes, e a coluna de água que vai ser transportada das raízes para as folhas, né, da parte mais inferior para a parte mais superior da planta, vai ser mantida pela coesão entre as moléculas de água e os elementos de vaso que participam do xilema, né, da constituição do xilema, que é o tecido ali da planta, o tecido vascular que vai fazer o transporte de seiva bruta, né? Então a gente tem essa característica. De maneira geral, o fator mais importante para a entrada de água nas raízes e o transporte da água das raízes para as folhas, né, a parte mais superior, é a sucção que vai ser ocasionada pelas folhas pelo processo de transpiração, né? Então a gente tem essas características aqui da teoria de Dickson. A ideia da teoria de Dickson, né, de como que ocorre o transporte de água, que seria ocasionado pela transpiração, que vai promover uma tensão entre todas as moléculas de água no corpo da planta até chegar nas raízes, e que vai ser assim, ocasionado a entrada de água nas raízes. Vamos tentar ilustrar isso aqui de uma maneira um pouco mais simples. Nessa primeira imagem aqui, a gente tem um esquema, né, do pelo absorvente, né, que são modificações aqui das células epidérmicas, né, que é onde está o meu cursor, que vai favorecer, que vai absorver a água, né? Então, como que essa água vai ser absorvida de maneira geral? Depois que ocorre a transpiração, né, que é a perda de água da planta para o meio externo, o potencial hídrico aqui nas folhas diminui, né, e esse potencial hídrico diminuindo, ele vai promover uma tensão por todo o corpo da planta até chegar nas raízes. Essa tensão vai favorecer a entrada de água do solo para as raízes, né, que consequentemente vai transmitir essa água através dos vasos do xilema até chegar nas folhas novamente, né, e durante esse processo de transporte, a água que for sendo necessária para o metabolismo da planta vai sendo absorvida e o excesso vai chegando aqui nas folhas, ocasionando o processo de transpiração novamente. E depois que ocorre o processo de transpiração, mais uma pressão negativa vai ser transmitida, uma tensão, e vai ocorrer o mesmo ciclo, né? Então, a gente tem essa principal ideia aqui. Né? Então, o potencial hídrico diminui, ocasionando uma tensão, essa tensão é transmitida por todo o corpo da planta até as raízes, a água do solo entra, porque aqui tem uma tensão, uma pressão menor, então a água vai ter o aspecto da entrada ser favorecida, né, dentro das raízes, vai ser transportada pelas folhas, enfim. Então a gente tem esse caminho, né, e esse processo aqui da teoria da tensão, de líquido de tensão, coesão, transpiração, né. Então, a transpiração promove uma tensão que vai promover a entrada de água nas raízes, e essa água vai ser mantida no corpo da planta, né, a partir da coesão entre as moléculas, das moléculas entre si, né. Então, essa seria principalmente essa característica. Aqui a gente tem outra imagem explicativa, né? A água sendo absorvida aqui pelas raízes, ela vai ser mantida na coluna do corpo da planta a partir da coesão entre as moléculas de água, e depois vai ser levada até as folhas, e a partir dos estômatos ali ela vai ser perdida para o meio externo na forma de vapor, participando do ciclo da água, né? Aqui a gente tem uma parte um pouco mais específica, mais aprofundada, falando do potencial hídrico, né? Então, a partir do que a água sai de um potencial hídrico maior para um potencial hídrico menor, quando a atmosfera está com um potencial hídrico menor, essa água das folhas é perdida, que vai diminuir o potencial hídrico das folhas, que vai gerar uma tensão, e essa tensão vai sendo transmitida por toda a planta até chegar nas raízes, né? E quando essa tensão chega nas raízes, o potencial hídrico delas é menor e o do solo é maior, então a água vai sair do solo, entrar nas raízes e ser transmitida das raízes para o caule, para as folhas, que posteriormente vai sair para a atmosfera de novo. Então esse ciclo é contínuo, né? Então a teoria de tensão coesão de Dickson aqui, né? A teoria de tensão coesão transpiração está relacionada com esses processos contínuos que ocorrem dentro da planta, né? Esse transporte de água na planta. Então, entendida a teoria de Dickson da tensão e coesão, né, e transpiração, que explica basicamente o transporte de água nas plantas, né, que é ocasionado pela transpiração nas folhas, que vai diminuir o potencial hídrico, que vai gerar uma tensão que vai ser transmitida entre as moléculas de água até as raízes, né, e essa tensão nas raízes, né, uma vez que o potencial hídrico aqui é menor que o do solo, a água do solo vai entrar para as raízes, né, vai ser absorvida por elas, vai ser transportada aqui pela coesão entre as moléculas de água e os elementos de vaso, né, do xilema, e essa coesão e esse transporte aqui vai chegar até as folhas novamente aqui para o processo de transpiração, e fica num ciclo contínuo ali, né, de transporte de água nas plantas, né.
E qual que seria a importância, né, das plantas e o ciclo da água? Então, a transpiração, né, que é a perca de água das plantas, né, vai combinar com a evaporação, que é a água dos rios, de lagos, de mares, enfim, de oceanos, né, e vai formar um processo aqui de evapotranspiração, né, que é a combinação desses dois fatores. Então, esses dois fatores eles são muito importantes para a manutenção e para a permanência do ciclo da água, né? Esse ciclo da água tem que ser contínuo, então ele precisa de seus elementos principais, que são os cursos de água e as plantas, né, para que ele consiga existir, né, que esse ciclo de água continue existindo. Né? Então as plantas elas vão liberar água de volta para o ambiente, né? Uma boa parte da água que elas absorvem elas acabam liberando de volta, né? E isso é muito importante porque todos os seres vivos que compõem a biosfera e tudo mais, eles dependem da água para a sobrevivência, né? E essa água faz parte ali do corpo, né? Da composição de processos bioquímicos desses seres vivos, né? E tudo mais. Então as plantas elas têm um papel muito importante, né? Porque elas vão absorver o carbono da atmosfera, elas vão liberar parte da água que retira do solo, e em consequência vai resfriar superfícies, vai regular a temperatura do ambiente e vai possibilitar com que o ciclo da água continue existindo, né? Já que a água é um componente, uma substância muito importante para os seres vivos na biosfera, né? E a água e a biosfera eles estão intimamente ligados porque as plantas vão promover parte do ciclo da água, do ciclo hidrológico, né, e consequentemente a manutenção da quantidade de água no planeta, né, que é muito importante para todos os seres vivos, né, porque todos eles precisam de água para sobrevivência. Então a biosfera seria parte do planeta onde a vida está localizada, né, e que todos os seres vivos aqui da biosfera precisam de água para a sobrevivência, né. Então, uma vez que as plantas participam do ciclo da água, consequentemente elas vão promover uma melhora na qualidade de vida da população, vão promover a purificação da água, porque essa água muitas vezes pode estar poluída, né, e tudo mais, e a partir que ela passa pelas plantas, elas vão ser purificadas, vão ser filtradas, né, e a umidade do ar vai ser livre de toxinas e outras substâncias, né, promovendo uma qualidade ali do ar, vai promover a formação de nuvens, que vai gerar chuvas, que vai estabilizar a temperatura, vai diminuir a temperatura em dias muito quentes. Como as plantas elas participam ali do ciclo da água, elas vão promover essas chuvas, né, que serão geradas, vão ser infiltradas no solo e vai fazer a manutenção do lençol freático e de aquíferos subterrâneos, né? E como ocorre a formação de chuvas no ciclo da água, vai ocorrer também a manutenção de rios e lagos, né? E um suprimento de contínuo de água para a população, para os seres vivos, para a agropecuária e tudo mais, né? Então, as plantas elas têm um papel muito importante na agropecuária também, porque elas vão promover as chuvas né? Então, entendido aqui esses outros importância, né, de como que as plantas e a água tá importante para a vida de maneira geral, a gente pode estar entender como que o impacto na vegetação vai afetar o ciclo da água e, consequentemente, a interrupção desse ciclo, a diminuição do tempo desse ciclo, como que isso vai afetar a vida de maneira geral, né? Então, parte da água que está no solo, se essa vegetação for retirada, como por exemplo nessa parte dessa água aqui, ela não será evaporada, que vai promover uma baixa umidade atmosférica, né? Essa água vai ser infiltrada só e vai ficar ali no subterrâneo, no lençol freático, e isso não vai ser devolvido de volta para a atmosfera, né, que vai diminuir ali o tempo do ciclo da água. Sem a vegetação ocorre a erosão do solo, inundações, deslizamentos de terras quando ocorrer a chuva. Não vai ter uma retenção muito boa em alguns aspectos, porque se esse solo está compactado, a água não consegue entrar. E uma característica da vegetação é que ela deixa o solo com grandes poros, né, com grandes espaços ali para que a água consiga entrar para o lençol freático. Então, se esse solo não está compactado, a água até que consegue entrar de maneira eficiente, mas se ele tiver, a água não vai conseguir manter ali o lençol freático e, consequentemente, abastecer nascentes, rios e outros lagos, enfim. E sem as plantas, obviamente, sem o processo de transpiração, vai ocorrer uma diminuição da quantidade de chuvas e a alimentação dos cursos de água, né, que vai diminuir o volume de água, que vai promover secas mais duradouras, que vai promover a perca da biodiversidade vegetal e animal, de maneira geral, porque sem água não existem, né, os seres vivos, eles precisam da água para sobreviver, e sem chuva, né, sem vegetação, não vai ter chuvas nas quantidades ideais e vai ocasionar problemas econômicos também, né, problemas de saúde para a população, para os animais, enfim, vai ter uma série de impactos caso essa vegetação seja retirada, né, e elas vão ter consequências diretas no contínuo ali do ciclo da água, né? Então seria basicamente essa aqui a ideia.
Essas aqui foram as referências utilizadas para fazer essa breve aula aqui sobre a relação entre a planta, a água e a biosfera, quais são os impactos que cada um tem entre si, e eu finalizo essa aula por aqui, né?